falar sobre isso. Se o diabo pode pôr doença. Na verdade a pergunta foi contrária. Se o diabo pode curar alguém. Era eu e um outro teólogo para debater esse assunto. E eu usei como argumento aquilo que a gente estuda na filosofia, chamado lógica aristotélica. Se todo homem é mortal, Sócrates é homem, então Sócrates é mortal. É uma lógica chamada lógica aristotélica. Se o diabo pode pôr doença, ele pode tirar doença. Será que ele pode? Você nunca ouviu falar de um homem chamado João de Deus, que fazia aquelas curas? Quem lembra do João de Deus? Cidade de Abadia, se não me engano chamava a cidade. As pessoas iam lá para ser curadas. Será que teve gente curada lá, pastor? Acho que teve. É claro que teve. E não é nada de Deus para ali. É claro que existem pessoas que são curadas. Se o diabo pode pôr, mas tem na Bíblia o diabo colocando doença? Tem. Existia uma mulher que andava encurvada, e Jesus falou: ela está assim porque o Satanás a mantinha presa, mas eu vim aqui para libertar ela. Sai dela, espírito imundo. E ela se levantou e foi curada. Jó ficou doente. Jó ficou doente, do alto da cabeça até a sola do pé, queridos. O diabo que pôs. Então o diabo pode pôr uma doença numa pessoa? Pode. É claro que pode. Mas eu não posso também achar que toda doença é do diabo. Equilíbrio, gente. Amém, queridos? Amém. Toda doença é o diabo, pastor? Não. A maioria das doenças que hoje nós temos está ligada à nossa alimentação, por exemplo, à nossa noite de sono ou não sono, ao nosso descanso ou não descanso. Não é diabo, mas ele pode pôr doença. A Bíblia não nega isso, e eu preciso falar isso para vocês. Ele pode pôr doença, e se ele pode pôr doença, ele pode tirar também a doença. E é claro que se ele tira a doença de alguém, ele automaticamente escraviza essa pessoa, porque ela se torna refém da ação dele. Ela se torna refém da ideia de que, foi lá que eu fui curado, e ela fica devota naquele lugar. Só que foi o diabo que fez. Quem entendeu? Diga amém, queridos. Amém? O diabo pode curar? Pode, porque ele pode pôr doença, biblicamente. Geralmente ele põe a doença, geralmente ele não cura. Geralmente ele põe a doença. Ele pode pôr. Todo câncer foi o diabo que pôs? Não. Toda depressão é o diabo que pôs? Não. Toda ansiedade foi o diabo que pôs? Não. Biblicamente não. Pode ser uma pressão da vida, simplesmente uma fase da nossa vida, mas existem doenças que são da origem do diabo. E geralmente quando é do diabo, os médicos não entendem, não aparece no raio-x, não aparece na tomografia, não aparece na ressonância, não aparece no exame de sangue, porque é espiritual. Mas glória a Deus que nós servimos um Jesus que continua curando e libertando para a glória de Deus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte, aleluia. Oitavo lugar, coloca a doença. Em nono lugar, pode tirar a doença. Em 10º lugar, o diabo não pode impedir o agir de Deus. Jó 42, lá no finalzão: ninguém pode impedir seus propósitos, seus desígnios. O diabo pode impedir a promessa de Deus na minha vida? Não. O diabo pode bloquear a obra de Deus? Menos ainda. O diabo pode usar alguém, pastor, para impedir a obra de Deus na nossa vida? Jamais, queridos. O Senhor, Ele é maior e Ele está conosco. Pode dar glória a Deus por isso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Em 11º lugar,
São quantos demônios? São muitos. A Bíblia não fala número. A Bíblia não fala que se são 1000, 10.000, 1 milhão. São muitos. A Bíblia fala que são muitos, mas não diz quantos são. Então não tem como nós afirmarmos quantos são. E em último lugar, o diabo não possui os mesmos atributos de Deus. O diabo, por exemplo, não é eterno. Eterno é aquilo que não tem nem começo, nem meio, nem fim. O diabo teve, ele foi criado. O diabo não possui os atributos de Deus, que a Bíblia chama atributos, nós chamamos de atributos incomunicáveis. O diabo não é onipresente. Ele não pode estar aqui e estar lá. Ou ele está aqui ou ele está lá. Pode ter um lá e um aqui, mas ele não é onipresente. Somente o nosso Deus é onipresente. O diabo não é onisciente. Ele não sabe de todas as coisas. O diabo sabe o que eu estou pensando? Não. Mas ele pode influenciar o nosso pensamento. Sim ou não, queridos? Sim. Mas saber o que nós estamos pensando? Não. Ele sabe o que eu estou pensando? Não. Somente Deus conhece os nossos pensamentos. Pastor, o diabo sabe do futuro? Não. É claro que não. Mas como que nós temos aí pessoas fazendo previsões? É uma pergunta que fazem, né? E como é que pode? Já que o diabo não sabe do futuro, como que ele fala que não sei quem vai morrer, que não sei quem vai cair o avião, que não sei quem vai não sei o que lá? Como ele pode fazer isso? O diabo pode fazer planos para destruir pessoas. E às vezes ele faz planos e acontece exatamente como ele projetou. Porque são pessoas que não estão debaixo da graça de Deus. Quem entendeu? Diga amém. Mas ele não sabe do nosso dia de amanhã. Até porque o nosso dia de amanhã está nas mãos do Senhor, queridos. Em último lugar, o diabo não é onipotente. Como que eu sei disso? Jó capítulo 1. Você pode até tocar nele, mas na vida dele você não toca. Se o diabo pudesse, se ele pudesse, ele derrubava esse prédio aqui, em cima da minha cabeça e em cima da tua cabeça. Por que ele não faz isso, pastor? Porque o nosso Deus é o Senhor de todas as coisas. Você pode aplaudir a esse Deus, aleluia! Você pode dar glória a Deus? Por que ele não pode? Por que ele não pode? Porque na minha vida, na tua vida, ele só vai tocar se Deus der permissão. Foi assim com Jó? Foi. Só tocou porque Jó permitiu. Ou melhor, porque Deus permitiu. E Deus falou, você vai tocar, mas vai tocar até aqui. E na hora que Deus quis mudar o cativeiro de Jó, ninguém impediu o agir de Deus. Você pode aplaudir Jesus? Eu quero orar por você. Eu quero fazer uma oração. Eu quero te convidar a ficar em pé.